curiosidade. Gente, olha eu aqui com um formato diferente, segurando um microfone. Eu comprei esse microfone na intenção de usar ele aqui, ó. Só que dá pra perceber que quando eu desço ele, o áudio não fica bom. E eu não comprei ele pela estética, pra mostrar que eu tenho um microfone aqui. Eu comprei ele pra vocês terem uma qualidade de áudio muito boa. Então, com a estética ruim ou não, porque eu não gosto da estética comigo segurando esse negócio, eu quero um áudio bom, então vai ser segurando o negócio mesmo assim. Bom, hoje eu vou contar pra vocês um dos casos, acho que mais horrendos que eu já pesquisei até agora. A elaboração do roteiro eu fiquei um pouco com náuseas só de imaginar como tudo deve ter acontecido. Eu conversei sobre isso com vocês lá no Instagram, que é onde eu mostro os bastidores, então se você não me segue, tá esperando o quê? Lá a gente tem várias curiosidades. Eu sou sócia de uma funerária, então além dos casos criminais, das curiosidades, dos mistérios sobrenaturais, eu ainda trago os bastidores de uma funerária. Então não perde tempo e vai lá me seguir no Instagram e na rede vizinha também. E se você é novo por aqui, gosta de casos criminais, sobrenaturais, curiosidades, não deixa de se inscrever para fazer parte dessa família que a gente está crescendo e de deixar um like aqui também, que eu entendo que você gostou do conteúdo e isso me incentiva a continuar gravando. Bora pro caso? Hoje nós vamos entrar dentro da história de Jeff Dahmer, que nasceu dia 21 de maio de 1960 em Wisconsin, nos Estados Unidos. Quando a mãe de Jeffrey ficou grávida, ela teve muitos problemas durante toda a gestação. Isso porque ela tinha muitos espasmos, tido como epilepsia também. Ela tinha convulsões, mas foi diagnosticada com espasmos, além de todo o transtorno que uma gravidez causa em algumas mulheres, como enjoo excessivo, inchaço, enfim. Ela estava passando por muitos problemas de saúde. Então, o pai do Jeffrey rapidamente levou ela para o hospital, onde ela foi medicada e tinha que seguir tomando medicamentos durante toda a gravidez. A verdade é que ela não estava muito feliz com a gravidez, o psicológico dela não estava preparado para uma gravidez naquele momento. Mas quando descobriu que estava grávida, mesmo passando por todo esse transtorno, ela e o pai do Jeffrey seguiram com a gravidez e tentaram conduzir as coisas da melhor forma. O Jeffrey foi criado em um lar aparentemente normal. A mãe e o pai dele sempre ali zelando pela saúde e bem-estar dele. O pai sempre saía para trabalhar e estava sempre emergido também no mundo dos livros, porque ele era um químico renomado. E a mãe vivia sempre à base de muitos remédios, porque ela ficou viciada nos remédios e desde a gestação ela já tinha um histórico de envolvimento com remédio, então ela continuou a tomar e vivia sempre dopada. Ele já era um menininho, os pais dele anunciaram que ele seria promovido a irmão mais velho. E para ele não se sentir excluído, porque o Jeffrey era uma criança meio retida dentro de si, não era muito sociável, sabe? Ele era sempre bem caladinho, então para ele não ficar com ciúmes e se sentir abandonado ou rejeitado de alguma forma, os pais dele chamaram ele para anunciar a gravidez e dizer que ele podia escolher o nome do irmãozinho dele. O Jeffrey escolheu o nome de David para o seu irmão, e apesar dele ter tido essa abertura com os pais, ele nunca foi muito próximo do David. A gente também não tem muitas informações sobre esse irmão. Lá pelos 14 anos, o Jeffrey começou a desenvolver a sua personalidade. Ele continuava um adolescente introspectivo e ele morava perto da rodovia. Na casa dele, nos fundos, aqui em São Paulo a gente chama de edícula quando a gente tem uma casa nos fundos. Na casa dele tinha uma casa nos fundos também, mais como um porão ou um depósito de coisas. Ali, ele, como uma criança cheia de imaginação, fez daquele espaço seu laboratório. Como o pai dele era um químico, ele tinha desde muito cedo acesso a produtos químicos e sabia como manusear, de ver o pai manuseando os produtos e até de perguntar como seria a relação com determinados produtos. Foi então nesse momento que ele desenvolveu uma curiosidade por explorar cadáveres de animais. Ele morava perto de uma rodovia, então sempre que ele tinha algum tempo, ele saía para passear e pegava alguns bichinhos que tinham morrido atropelados ali na rodovia, levava para esse laboratório no fundo da casa dele, aonde ele abria o cadáver do bichinho, diluía a carne do bichinho com alguns ácidos que ele tinha aprendido com o pai como fazer, e ali estudava os órgãos e tudo mais daquele bichinho.
No colégio, apesar dele ser introspectivo, ele fez algumas amizades, que eu acho, na verdade, na minha opinião, que era mais um bullying do que a amizade. Porque os meninos se denominavam como um fã-clube dele, e eles viviam pedindo pro Jeffrey imitar algumas convulsões, fazer algumas caretas, e a diversão deles era basicamente pedir pro Jeffrey fazer alguma coisa engraçada e rir dele enquanto ele fazia isso. O que eles não sabiam é que o Jeffrey imitava a sua mãe quando tinha convulsões. Ele fazia caretas e ficava lá fingindo que estava convulsionando, imitando a mãe que ele via ter esse tipo de crise. Em 1976, na sua adolescência, ele começou a beber e a se distanciar meio que desses amigos. Aconteceu que ele disse para os amigos que tinha um laboratório em casa e que ele fazia várias experiências com animais e os meninos desconfiaram, falaram que não, isso não acontecia. Então ele convidou os meninos para ir conhecer o laboratório dele. Quando chegou lá, os meninos duvidaram de tudo, disseram que ele estava surtando, que não tinha nada de animal morto ali, que ele não fazia experiência nenhuma. Ele ficou muito irritado com essa desconfiança dos seus supostos amigos e começou a pegar os vidros que ele armazenava, o resto dos cadáveres dos animais, que deixava sempre armazenado em vidrinhos transparentes com produtos químicos e ácidos. Ele começou a pegar e a mostrar para os seus amigos aonde o resto mortal dos animais ficavam. Os meninos continuavam não acreditando, falando que tudo aquilo ali era enganação, até o ponto em que ele ficou no ápice da sua irritação. Pegou os vidros e começou a jogar todos eles no chão para que os amigos pudessem ver que o que ele estava falando era verdade. Mas o efeito foi o contrário. Quando os meninos viram aqueles restos de cadáveres espalhados ali de animais no chão, junto com produtos químicos, eles começaram a dizer que o Jeffrey era louco, completamente louco, o que deixou o menino ainda mais irritado. Os amigos dele saíram dali e a partir de então, a amizade, eu ponho aspas porque eu não acho que era muito uma amizade, eu acho mesmo que era mais uma relação de bullying que os meninos tinham com ele, ficou super estremecido e eles se afastaram, o que fez com que o Jeffrey ficasse ainda mais introspectivo. Em 1976, o Jeffrey começou a beber, mas isso não era visto como algo tão ruim. A gente tá falando da época dos anos 70, em que a vibe dos hips estava em alta, então professores fumavam maconha, de acordo com vários livros. Era meio que tido como normal dentro das escolas. Ele bebia, não tão escancaradamente. Mas em 1978, quando seus pais se divorciaram, ele sentou na graxa e começou a beber na frente de todo mundo, de dia, de noite, de tarde, de madrugada, sem ter medo de ser feliz. A verdade é que a relação dos seus pais nunca foi um mar de rosa. Ele conviveu com brigas constantes dos seus pais. A sua mãe vivia dopada, o seu pai vivia querendo estudar e se aperfeiçoar e ser um grande profissional, e eles tinham esse conflito. Quando em 1978 tudo cessou, que houve o divórcio, o pai dele saiu de casa, deixando ele, a mãe e o irmão mais novo. Mas infelizmente, no último ano do ensino médio do Jeffrey, a mãe dele, durante essas brigas do divórcio com o pai, resolveu que ia embora e ia voltar para a cidade natal dela, o que deixou ele surpreso. E quando ele perguntou para a mãe dele, mas como eles fariam isso, ela disse para ele que ela iria com o irmão mais novo dele, que ele ia ficar para se formar no ensino médio. Ela anunciou isso algumas semanas antes da colação de grau dele. Ela pegou o irmão dele mais novo, falou para ele que se o pai dele viesse a perguntar, que era para ele não dizer onde eles estavam, só dizer que não sabia onde eles estavam e que ele estava ali sozinho. Ela tomou essa atitude porque durante o divórcio o pai dele ameaçou a pegar o irmão mais novo devido à condição dela, porque ela não tinha condições de continuar criando uma criança, porque quase todas as horas do dia e da noite ela estava sob efeito de remédios. Então, em uma busca para não perder o seu filho mais novo, ela deixou o seu filho mais velho perto da colação de grau. Por que eu estou enfatizando isso, que foi perto da colação de grau? Porque todos os especialistas que analisaram o caso do Jeffrey concluíram que a síndrome de abandono que ele vai desenvolver a partir de então teve grande efeito por conta disso. Ele se formou na escola. O seu pai, no final das contas, apareceu na colação de grau dele, então ele não ficou completamente sozinho. Quando seu pai chegou, ele viu que o filho estava sozinho e perguntou como a mãe já havia previsto, pela mãe dele e pelo seu irmão David, que era o seu irmão mais novo. Ele fez o que a mãe tinha pedido e disse que não sabia deles. O pai percebeu então que a mãe tinha abandonado ele sem comida, sem ter muito o que fazer, sem ter muito o que beber, completamente sozinho. Ele foi literalmente abandonado às vésperas de se formar na escola, sem dinheiro, sem comida,
a Deus dará. E o pai dele, quando viu essa situação, não ficou lá com ele não e nem levou ele para junto de si. O pai dele estava estudando para poder concluir lá o PhD dele em química. Então o que ele fez foi dar uma continha em dinheiro pro Jeffrey e falar para ele ficando por lá até quando ele conseguisse concluir lá o PhD. E aí ele ia voltar e ficar com o filho. A partir desse momento, Jeffrey pegou esse dinheiro que o pai dele deu e se afundou ainda mais na bebida. Agora que ele já tinha se formado na escola, ele não tinha absolutamente mais nada para fazer. Então ele vivia em função de fazer o ritual dele, de caçar animais mortos ali na rodovia, perto da estrada, levar para o laboratório e estudar, ficar vendo animais abertos, mortos, enfim. Tudo isso regado de muito álcool e provavelmente muitas drogas. E foi nesse ano que ele fez a sua primeira vítima. Ele estava voltando de uma das suas caçadas, que na verdade era olhar para ver se tinha algum animal morto. Às vezes acontecia dele matar também, se ele tinha a oportunidade de matar um animal para levar para o laboratório, ele fazia. Mas a grande maioria das vezes ele tinha o esporte de já pegar o que já estava morto e levar para dentro de casa. Numa dessas indas e vindas em busca de um cadáver animal, ele encontrou um jovem chamado Steve, que estava saindo de um festival super animado. Jeffrey viu ele na estrada e então ofereceu uma carona e o Steve super aceitou. Eles começaram a conversar dentro do carro e o Jeffrey disse que lá na casa dele tinha bebida e maconha, se ele topava ir para lá para eles beberem e conversarem. O Steve, naquela vibe good vibes, maconha, bebida, super aceitou. Então eles foram para casa dele. Lá eles conversaram e em certo momento o Steve disse que estava ficando tarde, que ele achava melhor ele ir embora. E quando ele levantou para ir embora, o Jeffrey pegou uma barra de ferro e bateu na cabeça dele com muita força. Ele percebeu que ele gostou muito daquilo e que agora o hobby dele não ia ser mais caçar animais. Ele percebeu que agora ele podia levar humanos para dentro do laboratório. Rapidinho ele deu um jeito de se livrar do corpo. Ele continuou nessa vibe dele, bebendo muito, até que o pai dele resolveu colocar um ponto final nisso. Pegou ele e levou ele pro exército. Quando ele voltou do exército, a aparência dele melhorou, ele conseguia se comportar normalmente com as pessoas em sociedade, mas continuava calado. O Jeffrey descobriu desde a sua adolescência que ele gostava de homens, que ele era gay. Ficou apaixonado por um corredor que passava sempre ali perto da casa dele quando ele era adolescente. Sempre sentiu uma atração por homens, mas isso ficou muito reprimido dentro dele quando ele foi pro exército, porque ele ouvia muitas piadas homofóbicas, então ele ficou um pouco retraído demais. E voltou do exército. O pai dele continuava buscando seu próprio propósito, preocupado com a própria vida. Ele mandou o filho ir morar com a avó paterna. Jeffrey começou a ter uma vida social, fez amigos enquanto morava com a avó, mas começou também a ter alguns comportamentos estranhos. Ele fazia gracinha, mexia com as pessoas na rua e chegou até em determinado momento a do nada ver uma pessoa e abaixar a calça e fazer graças e ficar nu ali na frente das pessoas, o que levou muita gente a ficar desconfortável e acionar as autoridades, que levaram ele para a delegacia. Quando chegou lá na delegacia, ele com essa aparência aí dele falou que não, que estava tudo certo, que foi só um momento dele, mas que ele ia ficar bem, que ele era um cidadão do bem e que ele ia tentar se regenerar para ser sempre um cidadão melhor para os Estados Unidos. Ele tinha uma lábia muito boa, então o delegado e as autoridades liberaram ele, só pediu para que ele parasse de fazer essas graças para que isso não viesse se repetir. Foi em 15 de setembro de 1987 que ele conheceu um outro homem também chamado Steve. Ele começou a frequentar um clube que era conhecido por ser um clube de homossexuais, era como se fosse um point deles da época. Ele conheceu o Steve, ele conversou com o Steve, se interessou por ele, foi até a casa dele com alguns remédios que, quando usado de dose muito alta, faz dormir em um sono muito pesado. Ele então batizou o drink do Steve e o Steve foi embora com ele e o seu corpo nunca foi encontrado. Ele já tinha percebido antes que ele podia começar a fazer experiência com o corpo humano. Ele sumiu com 2 homens, os 2 de nome Steve. E agora ele fez a sua terceira vítima. Dia 16 de janeiro de 1988, Jeffrey encontrou um adolescente de 14 anos andando pela rua e o nome dele era Jasmine. Ele começou a conversar com esse adolescente jogando uma lábia e então perguntou para a criança se ela aceitaria ir até a casa dele em troca de $50. O Jasmine aceitou. Quando chegaram na casa dele e ele ainda morava com a avó, ele levou o Jasmine pro porão, que era onde ele tinha feito um novo laboratório.
Ali ele teve relações sexuais com o Jasmine e acabou matando ele. Quando ele viu que tinha assassinado mais um jovem, ele sentiu muito prazer naquilo. Então ele fez sexo com o cadáver. Ele começou a praticar a necrofilia a partir de então. Ele não fez uma nem duas vezes. Ele pegou esse corpo, deixou lá no porão durante uma semana para poder usar esse corpo dessa forma sexual toda vez que ele sentisse vontade. Depois de uma semana, quando o corpo do menino de 14 anos começou a se decompor, ele esquartejou o corpo lentamente, esmagou todos os ossos com uma marreta e depois diluiu a carne com ácido para ficar mais fácil de tirar dos ossos, sabe? Em seguida, colocou tudo dentro de um saco plástico, depois dentro de um saco preto, e jogou na lixeira como se nada tivesse acontecido. Ele seguiu com a sua vida como se nada tivesse acontecido por 2 meses, até que encontrou a nova vítima, de nome Richard, de 23 anos. Ele fez praticamente a mesma tática que ele usou com o Steve. Ele batizou o drink do Richard, levou ele para casa logo em seguida, e então ele estrangulou, enfim, fez tudo que eu já falei para vocês que ele fez com outro cadáver. Ele tentou fazer isso com mais 2 jovens, e esses 2 jovens conseguiram escapar e perceberam que ele não era muito normal, mas isso não foi o suficiente para parar o Jeffrey. Isso porque em março de 1989, ele fez uma nova vítima, o Antônio, de 26 anos, mas dessa vez ele resolveu fazer uma experiência diferente. Após praticar atos sexuais, depois mutilar o corpo, ele resolveu ferver o crânio para poder diluir direitinho a carne. E em seguida pintou de cinza e deixou exposto no seu quarto como se fosse um troféu. Ele deduziu que se ele tirasse todo o odor, todo o resto de carne e pintasse, as pessoas nunca iriam imaginar que aquele crânio era um crânio humano de verdade. Nesse momento ele estava no ápice do prazer dos seus crimes, e então ele decidiu que ele precisava de uma privacidade. Até então ele continuava a morar com a sua avó, seu pai continuava cuidando da sua própria vida e a sua mãe também. Então que ele se mudou para um apartamento em Oxford, de número 213. Em 15 meses morando nesse apartamento, ele fez 15 vítimas. Ele praticava necrofilia dentro do apartamento, e quando ele cometia ali o assassinato com os jovens, ele pegava o corpo, colocava em posições sexuais e fotografava os corpos com a Polaroid. E colava isso pelo quarto dele, como se fossem fotos normais, uma exposição de amor super normal. Uma dessas vítimas que ele levou para o apartamento foi o outro jovem de 14 anos, mas mais uma vez ele decidiu fazer uma experiência diferente. Dessa vez, ele colocou o jovem ainda vivo sentado e perfurou o cérebro dele. Em seguida, ele aplicou um ácido nesse furo, porque ele disse que queria ver o que acontecia, qual seria a reação. Após a criança de 14 anos vir a óbito, ele cumpria sempre o mesmo ritual. Cometia necrofilia, fazendo sexo ali com o cadáver, depois mutilava o corpo. Mas agora ele não queria mais só experiências. Ele passou a se alimentar dos restos mortais das suas vítimas. E o que ele via que não servia mais, ele simplesmente diluía no ácido, fazia todo o ritual e jogava pelo ralo. Mas ele começou a pensar e perceber que, de alguma forma, ele podia ser encontrado jogando tudo ali no ralo. Então ele decidiu descartar de outra forma. Ele comprou um barril azul. Essa foto, inclusive, desse barril, quando tudo foi descoberto, ficou muito famosa, porque dentro desse barril tinha ácido com vários restos mortais. Ele ia jogando ali, esperando tudo diluir, como se fosse água. Vale lembrar que ele não jogava o corpo inteiro, ele mutilava parte por parte, assim. Coisas que ele não ia comer, basicamente, ele jogava ali dentro do barril com ácido. O que ele ia comer, como coração, tripa e etc., ele sempre congelava e depois refogava com alguns vegetais e comia. Ele chegou a dizer que ele tentou até tomar sangue, mas ele achou que sangue era muito forte, então ele preferiu só ficar comendo as tripas e os corações. 22 de junho de 1991. Esse jovem de nome foi levado até a delegacia para prestar depoimento. E o depoimento constava o seguinte: eu estava bebendo por volta das 6 horas com alguns amigos, e esse homem se aproximou. Ele disse que era de Chicago e que estava passando alguns dias na cidade. Falou que era fotógrafo profissional e nos ofereceu $100 para posarmos para ele. E eu aceitei. Quando chegamos no apartamento dele, tudo parecia normal, tudo limpo e organizado.
apenas um odor forte. Ele foi para o quarto e, quando me chamou, na TV estava passando o filme Exorcista. Ele parecia legal, mas de repente começou a falar de pessoas que haviam abandonado ele do nada. E aí, quando eu menos imaginei, ele prendeu meus punhos com uma algema e começou a me ameaçar com uma faca. Eu fiquei paralisado. Eu perguntei o que estava acontecendo e disse que aquilo não era necessário. Ele mudava de uma hora para outra. Ele olhava para o filme e fazia uns ruídos estranhos com a boca, enquanto ficava indo com o corpo para frente e para trás. Eu continuava ali, paralisado, quando ele colocou o ouvido no meu peito e disse que queria ouvir meu coração, porque depois ele iria comê-lo. Depois ele disse que tinha que sair. Andou pela casa como se eu não estivesse lá. Eu falava com ele e ele não respondia. Era como se eu literalmente não estivesse lá. Então eu fui caminhando até o banheiro e ele não me seguiu, como se eu realmente não estivesse lá. Nesse momento eu aproveitei, empurrei ele e saí correndo. Quando ele saiu pelas ruas, ele estava algemado e extremamente em choque. Foi quando os policiais, que viram um menino negro correndo pela rua de algema, pararam ele imediatamente. Naquela época, com o racismo em alta, eles com certeza imaginaram que ele estava fazendo alguma coisa de errado. Um bairro periférico com um menino negro algemado, correndo desesperadamente. Quando ele começou a falar para eles o que tinha acontecido, os policiais relataram que de início ele não falava nada com nada. Até que em certo momento, quando ele foi se acalmando, ele explicou para os policiais o que havia acontecido e pediu para que eles fossem até o apartamento de Jeffrey. Depois de muito insistir, os policiais decidiram ir para checar se estava tudo bem. Quando eles chegaram lá, eles bateram na porta e o Jeffrey abriu a porta com um super sorriso, como se nada tivesse acontecido. Eles disseram então que era uma visita normal e se eles só podiam entrar para dar uma olhada. O Jeffrey autorizou. Quando os policiais entraram dentro do apartamento, eles viram que estava tudo em ordem na sala e continuaram a caminhar, até que abriram a porta do quarto. E lembra que eu falei pra vocês que no quarto tinha uma exposição de fotos? No momento em que o policial chegou perto das fotos e viu aquelas coisas horríveis, e deu voz de prisão pro Jeffrey, que rapidamente tentou correr. Ele foi imobilizado e foi levado para a delegacia. Revistando o apartamento, os policiais abriram a geladeira e quando eles abriram o freezer, eles encontraram uma cabeça humana congelada, tripas, coração, 2 pênis humanos, tudo congelado, e depois do depoimento, Jeffrey disse que congelava para poder comer depois. Ele foi levado preso e ficou aguardando seu julgamento. E nesse período ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade borderline, com transtorno de personalidade esquizotípica, transtorno psicótico, mas mesmo assim, no seu julgamento, ele foi considerado são por todos os seus atos. 15 de fevereiro de 1992, Jeffrey Dahmer foi condenado à prisão perpétua, pegando 957 anos de prisão. Entretanto, em 1994, no dia 28 de novembro, ele foi declarado morto. Ele foi espancado morto por outro detento. Esse detento alegou que enquanto acontecia essa briga, que na verdade não foi uma briga, foi só um espancamento, ele não reagiu, nem pediu socorro, nem pediu para parar em momento nenhum. O Jeffrey já tinha dado sinais de que ele queria que a vida dele acabasse de alguma forma, mas também já tinha falado que ele nunca teria coragem de acabar com a própria vida. Então, quando o detento disse que ele não reagiu de forma nenhuma, as autoridades entenderam que ele queria aquilo, ele queria a morte, só não tinha coragem de cometer algo contra ele mesmo. A história do Jeffrey tá em alta agora nos últimos dias, isso porque a Netflix estreou uma série chamada Dahmer, o Canibal Americano, que é totalmente baseada na história de Jeff Dahmer. Existem livros, inclusive o pai do Jeffrey escreveu um livro contando a visão dele como pai. Alguns amigos daquele clubinho que eu falei pra vocês, que eu acho mais que era um bullying do que, enfim, qualquer outra coisa. Um dos amigos também criou um livro em quadrinhos falando a respeito do Jeffrey e do comportamento dele enquanto eles eram amigos. E assim, existe na internet muito conteúdo sobre esse caso, muitas entrevistas com o próprio Jeffrey, com o pai, com a mãe dele também. O pai dele fala bastante da visão dele enquanto pai, ele falou muito, inclusive, quando o seu livro estava prestes a ser lançado. A mãe dele já disse que não gosta de falar muito sobre isso, porque muitas pessoas culpam ela por conta da síndrome de abandono do Jeffrey, que muitas pessoas acreditam que desencadeou tudo isso, uma vez que o primeiro assassinato dele aconteceu
quando ele sentiu que ia ser abandonado de novo depois da mãe dele ter partido e abandonado ele. A verdade é, na minha opinião, que fatores da adolescência dele ou da infância dele pode sim de alguma forma ter influenciado alguns comportamentos, mas de forma nenhuma foram fatores decisivos para que ele cometesse tamanhas barbaridades com pessoas e até com crianças. E esse foi mais um vídeo. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixa um like aqui se você gostou do vídeo. Se você não gostou da forma que eu contei a história, pode deixar um dislike também e procura alguém que conte a história da forma que você quer ouvir, porque tem muitos criadores de conteúdos aqui que produzem esse tipo de conteúdo e contam de diversas formas. Aqui eu tento ser mais clara e objetiva com vocês possível e trazer o mais próximo da realidade e da percepção que a gente pode ter analisando o caso. Ou seja, deixando like ou deixando dislike, não importa. Só mostra que você passou por aqui e dê a sua opinião com os likes. O link para o Instagram e para o TikTok estão aqui na descrição. Lá eu produzo vários conteúdos de curiosidade e de casos criminais também. E conto para vocês dos bastidores da minha vida dentro da funerária. Em breve vai chegar um livro, gente, que eu tô produzindo. E eu tô muito ansiosa com esse livro de escrita terapêutica. Em breve, em breve. Me segue lá no Instagram pra tu não perder nada e já comprar de primeira mão, que eu vou começar as vendas. E quem tiver lá no Instagram vai pegar a pré-venda e vai estar tudo baratinho. Um grande beijo no coração de vocês. Se você assistiu a série, conta aqui pra mim o que você achou nos comentários. Você sabe mais alguma informação que não foi dita aqui? Conta aqui pra mim nos comentários também. Vale frisar que eu não falo os nomes, não falei o nome da mãe, não falei o nome do pai. Eu não falo muitos nomes pra não deixar a história confusa pra vocês focarem no protagonista da história, que foi esse serial killer diagnosticado com vários problemas mentais, chamado Jeffrey Dahmer.